Olá, gente. Vamos continuando então. Vamos ao artigo 259, que eu tive que parar aqui no slide. E vamos então ao que interessa. Gente, diz assim, ó. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar provado com inativo que o aposentado, olha aqui, gente, praticou quando em atividade falta grave, para o qual é cominada nesta lei a pena de demissão ou demissão a bem do serviço público. Gente, se o aposentado, por exemplo, aceitar ilegalmente cargo ou função pública, aceitar representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República, ou então se praticar usura em qualquer de suas formas. Usura, gente, é emprestar dinheiro a juros, viu? Vamos aqui, vamos entender isso melhor, ó, que isso cai bastante. Gente, considere que determinado funcionário público tenha recebido ali uma propina, tenha desviado um recurso público em 2013, ok? Então, 2013, ocorreu aqui o desvio do recurso público em determinada obra. Vamos considerar isso. Ok, gente, quando foi em 2015, olha aqui, 2015, esse funcionário, ele requereu sua aposentadoria, porque ele já tinha idade, já tinha tempo de contribuição, e ele foi lá e aposentou então. Gente, quando foi, olha aqui, em 2017, vamos considerar 2017, a administração pública instaurou o processo administrativo, porque lembra da prescrição? Olha aqui, se o fato ocorreu em 2013, o processo pode ser aberto até 2018, não é isso? Prazo de 5 anos, porque que equivale à demissão. Então, o processo administrativo foi aberto e a administração pública achou por bem aplicar a penalidade de demissão, porque a lei diz que desvio irregular de dinheiro público, ato de improbidade era demissão. Mas vejam só, gente, esse funcionário, ele estava aposentado, não é? Se ele estava aposentado, ele não vai ser demitido. A expressão que vamos utilizar é a cassação de aposentadoria. Trabalhando ele já não estava, não é isso? Então, o que vai acontecer na prática? Ele vai deixar de receber os seus proventos, ele vai deixar de receber ali os valores de sua aposentadoria, viu? Então, fique bem atento que a cassação de aposentadoria equivale à demissão, viu, gente? Ocorre o rompimento do vínculo com o poder público. Agora, vamos falar da cassação de disponibilidade, mas primeiro temos que entender o que é a disponibilidade. Gente, o cargo do servidor estável, tem que ser estável, foi extinto. O que vai acontecer com esse funcionário? Ele vai ficar em disponibilidade, ou seja, vai ficar na casa dele sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao tempo de contribuição. Em um dado momento, ele pode ser aproveitado, não é isso? Ele vai voltar a ocupar um outro cargo público dentro da administração pública. Então, vamos considerar que o funcionário está em disponibilidade. Gente, vamos aqui. 2013, vou utilizar aqui o mesmo exemplo, o funcionário desviou recurso público. 2015, o cargo dele foi extinto e ele ficou, então, em disponibilidade. Tá bom? Na casa dele, sem trabalhar, recebendo proporcionalmente ao tempo de contribuição. 2017, a administração descobriu o ato de improbidade que foi feito lá em 2013, foi aberto um processo administrativo e, ao fim, o processo determina a demissão, né, do funcionário público. Gente, só que nós não vamos utilizar na nossa prova a expressão demissão, e sim cassação de disponibilidade, viu? Então, cassação de disponibilidade equivale à demissão, só que é aplicada àquele servidor que praticou ilegalidade e depois teve seu cargo extinto e ficou em disponibilidade. Não pode esquecer disso em sua prova, que isso cai muito, viu? Vamos lá então, gente. Vou continuando aqui. Vamos agora ao artigo 260. Vamos falar sobre as autoridades competentes para aplicar a penalidade. Olha aqui, então quem pode aplicar penalidade? Ó, o governador,
o governador. Gente, o secretário até 90 dias, né? Então ele pode aplicar o prazo máximo. Agora, gente, os coordenadores até a suspensão limitada a 60 dias. Os diretores de departamento e divisão até suspensão limitada a 30 dias. Gente, quem pode mais, pode menos. Pense assim em sua prova. Se o governador pode aplicar demissão, é lógico que ele pode aplicar suspensão também, né? Se o secretário de Estado, o procurador-geral de Estado e o superintendente de autarquia podem aplicar a demissão, é lógico que pode aplicar a suspensão também, viu? Agora, chefe de gabinete, né, não pode demitir, pode aplicar, no caso, uma suspensão sem limite de prazo. Coordenador pode aplicar a suspensão se for de até 60 dias. E os diretores de departamento e divisão podem aplicar uma suspensão se for até 30 dias, né? Todos vão poder aplicar repreensão, né, gente? Bem como também multa, viu? Agora, vejam só, a lei ela é omissa em relação ao Poder Judiciário, bem como também ao Poder Legislativo. Não estou falando só do Poder Executivo aqui. Aí nós temos que ir, né, pela simetria, por isonomia. Pensem bem, o presidente do Tribunal de Justiça é a autoridade mais importante do Poder Judiciário Estadual. Então, ele pode aplicar também a demissão, né, gente? Agora, se for o Poder Legislativo, o presidente da Câmara Legislativa pode também aplicar a demissão, porque é a figura mais importante, né, do Poder Legislativo. E o governador mais grave. Então, se tiver mais de um funcionário respondendo ao processo, a competência será da autoridade responsável para aplicar a penalidade mais grave. Ok, gente, vamos mudar aqui, vamos à próxima tela. Artigo 261 diz assim, ó. Extingue-se a falta sujeita à pena de demissão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olha aqui, prescreve em 5 anos. Gente, o que é a prescrição, hein? É a perda do direito de ação. Ou seja, a administração sabe que foi o funcionário que praticou a ilegalidade, só que o processo não foi aberto. Então, gente, a prescrição ela corre em favor do funcionário que praticou alguma ilegalidade. A prescrição ela inicia da data do acontecimento do fato. Vamos aqui então, ó. Considere que um funcionário praticou uma ilegalidade no ano de 2014, tá bom? 2014. Gente, se praticou em 2014, a prescrição da demissão, vamos aqui utilizar como exemplo a demissão, prescreve em 5 anos, o processo poderá ser aberto até 2019. Notou? Por que isso? Gente, a prescrição ela inicia não de quando a administração toma ciência da irregularidade, e sim do dia que a ilegalidade ocorreu. Então, lembre em sua prova esses 2 pontos. Ó. Primeiramente, o prazo. Você vai lembrar que aquelas penas mais severas, que ocorre o rompimento do vínculo com a administração pública, ocorre a prescrição em 5 anos, tá bom? Que no caso é a demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, viu? Agora, as demais, a prescrição ocorre em 2 anos, tá vendo? Então você vai ter que memorizar esses 2 prazos. 5 anos para aquelas penalidades severas, que ocorre o rompimento do vínculo com a administração, e 2 anos para as demais. Quais são as demais? A repreensão, a aplicação de multa e também a suspensão, viu? Agora o interessante é o seguinte, gente.
Quando que ocorre, quando que inicia a prescrição? Olha o que a lei diz pra gente, ó. Parágrafo 1º do mesmo artigo. A prescrição começa a correr do dia em que a falta for cometida, do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, nas faltas continuadas ou permanentes. Então vamos considerar o seguinte, ó, determinado funcionário estava praticando ali uma ilegalidade, uma falta permanente. Perfeito. Então quando que vai começar a prescrição? Quando cessar a ilegalidade. No momento, vamos continuar que a ilegalidade começou, exemplo, em 2012. 2012, ele praticou a infração, que era uma infração continuada, tá vendo? Então, gente, vamos considerar que em 2015 parou, né, de praticar essa infração, essa ilegalidade. Perfeito! Então, o prazo prescricional vai começar a correr em 2015. Como vamos considerar que a falta gera demissão, a administração vai ter até 2020 para instaurar o processo administrativo para investigar, né, a ilegalidade cometida pelo funcionário, viu? Gente, importante aqui também o parágrafo 2º, ó. Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância e que instaura processo administrativo. Vamos aqui, ó. Gente, determinado funcionário praticou uma ilegalidade, vou utilizar aqui o exemplo, em 2014, ok? 2014. Essa ilegalidade gera demissão. Perfeito, gente. Quando foi, vou utilizar aqui o exemplo, em 2017, a administração pública instaura o processo administrativo. Vamos aqui, como a lei diz, é publicada a portaria que instaura, no caso, a sindicância ou mesmo o processo administrativo. Perfeito. O que acontece então, gente? Aqui já tinha passado 3 anos, não é? 3 anos da data da ilegalidade para a abertura do processo administrativo. Como a abertura do processo administrativo interrompe a prescrição, o que vai acontecer? Aqui é o prazo do processo administrativo, então tem que, né, ter o prazo do processo. Gente, despreza o prazo já transcorrido e começa a contar novamente o prazo aqui de 5 anos. Após o término do processo administrativo, a administração tem 5 anos para aplicar a penalidade. Se a penalidade não for aplicada nos próximos 5 anos, aí prescreve, tá bom, gente? Então, a prescrição, aqui no caso, se chegarmos aqui em 2022 e a administração pública não aplicar a penalidade durante esse período aqui, prescreve, né, o direito da administração em punir o agente público. Então, o que você vai lembrar em sua prova, gente? Quando a administração instaura o processo administrativo ou a sindicância, que são modalidades, no caso de processo disciplinar, interrompe a prescrição. Prazo que agora volta a contar por inteiro, aí prescreve novamente, não tem como a administração pública aplicar qualquer sanção, viu? Então, gente, a prescrição, ela corre em favor do agente público, né, do funcionário público, e corre contra o Estado, tá bom? Vamos continuando. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Então, mesmo, olha o que a lei determina, mesmo que o funcionário, né, não tenha, olha que interessante, aqui a própria lei utiliza
a expressão servidor. É porque a redação é mais nova. Olha aqui, ó, a redação é de 2003, né? Já foi pós-Constituição Federal. Mas vamos lá então, gente. Se o processo não for aberto e ocorreu a extinção da punibilidade pela prescrição, vai ficar constando isso nos assentamentos funcionais do servidor. Gente, parágrafo 6º, ó. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Então, gente, a partir do momento que ocorrer a prescrição pela omissão, né, da administração pública em não instaurar o processo administrativo, vai ter que averiguar esse fato e, com certeza, a autoridade que não tomou a providência, a autoridade que foi omissa na abertura do processo, vai responder ele agora, essa autoridade, pela, né, omissão praticada, viu? Então, quem vai responder um processo administrativo agora é aquela autoridade que não abriu o processo no momento devido, viu? Gente, artigo 262 diz assim, ó: o funcionário que, sem justa causa, ó, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado por prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Gente, esse artigo 262, ele tem um quê de inconstitucionalidade, não é isso? Então, aqui diz que se o funcionário for omisso, né, em algum ponto do processo, deixar de cumprir, por exemplo, um prazo, ele vai, né, ele terá suspensa o seu pagamento, o seu vencimento, suspenso. Gente, isso daqui nós não podemos aplicar hoje mais não, viu? Tá bom? Mas vamos lá, tá na lei, né? Tá na lei, mas, como eu falei anteriormente, essa lei, ela é de 1968. Constituição Federal, 1988. Tá vendo o problema aí? Vamos aqui. Aplica-se aos aposentados ou indisponibilidade o disposto nesse artigo. Ok. Gente, deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. O que significa isso, gente? Todo funcionário tem os seus registros cadastrais, onde consta o seu nome, filiação, os cursos já realizados, os elogios, não é isso? As funções ocupadas. E consta também, nesse assentamento funcional, as penalidades. Então, se o funcionário receber alguma penalidade, vai ficar registrado também lá nos seus assentamentos funcionais. Gente, vamos trabalhar agora das providências preliminares ao processo administrativo. Olha aqui. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por servidor, gente, olha o detalhe, ó, é obrigada a adotar providência, visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o caso exigir. Então aqui, lembre em sua prova que a partir do momento que a administração descobrir uma irregularidade, obrigatoriamente tem que apurar. Representa, então, um ato vinculado. Artigo 265, ó. A autoridade realizará apuração preliminar, olha aqui, gente, de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Então, quando a administração ficar sabendo de alguma irregularidade e ainda não ter certeza ali da autoria, não tem certeza ainda do fato, ele vai instaurar uma mera investigação, que a lei chama de apuração preliminar. Essa apuração preliminar, gente, ela vai ocorrer antes da instauração da sindicância e antes do processo administrativo. Agora, se a administração tiver certeza do fato e certeza de quem o praticou,
vai, né, apurar aqui de maneira preliminar os fatos? Não, aí já instaura diretamente a sindicância ou instaura diretamente o processo administrativo, viu? Então vamos voltar aqui, ó. Quando que vai ter apuração preliminar? Ó, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Gente, a apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Não concluída no prazo apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Então, se não acabou em 30 dias, pode ocorrer a prorrogação, viu? Dependendo da situação. A lei não fala por quantos dias, mas dá para entender aqui que pode, né, ter uma prorrogação. Olha aqui, ó. Então, ó, o chefe do gabinete, né, vai definir o tempo necessário. Então, ele que vai definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Gente, ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento, ou seja, então, mesmo após a investigação preliminar, foi ali, né, o administrador público percebeu que o funcionário não praticou qualquer ilegalidade. Aí ocorre, então, o arquivamento da apuração preliminar. Mas olha aqui, gente, da apuração preliminar pode restar, vejam só, a abertura de uma sindicância ou mesmo a instauração de um processo administrativo, viu? Então, lembrem sua prova. Da apuração preliminar pode gerar o arquivamento, se a autoridade perceber, né, que investigou, chegar à conclusão que o funcionário não praticou qualquer irregularidade. Mas pode também gerar a abertura de uma sindicância, bem como a abertura e instauração de um processo administrativo quando descoberta alguma irregularidade. Gente, determinada, olha aqui, a instauração da sindicância ou mesmo do processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete propor despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Olha aqui, gente, o que pode acontecer então após ali, né, a abertura da sindicância ou do processo administrativo? Afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração dos fatos, sem prejuízo dos vencimentos ou vantagens. Olha o prazo máximo, gente, 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Então vamos aqui, ó. Vamos considerar, gente, que foi instaurado o processo contra o funcionário, só que esse funcionário está atrapalhando as investigações. Ou mesmo, vamos considerar que ele tem acesso à rede de computadores, ele está destruindo provas, ele está atrapalhando as investigações. O que a autoridade pode determinar? O afastamento temporário, o afastamento preventivo daquele funcionário, viu? Qual que é o prazo, gente? A lei fala até 180 dias, prorrogado uma única vez por igual período. Esse período, gente, é com remuneração, porque não foi o funcionário que pediu para ser afastado, foi a administração que determinou o afastamento preventivo do funcionário. Agora, ó, pode também, né, ocorrer a designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas, até decisão final do procedimento. Pode ser que, ao invés de afastar o funcionário, a administração pública determine, no caso, que ele realize apenas uma atividade burocrática. Recolhimento da carteira funcional, se for um policial distintivo, armas e algemas, proibição do porte de armas, comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do
procedimento, viu? Então, lembrem sua prova do afastamento temporário, viu, gente? Isso cai bastante e você não pode deixar de acertar uma questão tão simples dessa. Vamos continuando aqui, ó. A autoridade que determinar a instauração ou presidir sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas nesse artigo, bem como sua cessão ou alteração. Perfeito. Gente, o chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas nesse artigo. Então, pode determinar, por exemplo, a volta ao trabalho ao servidor, tá vendo? Pode alterar também a medida. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como de efetivo exercício, porque está recebendo, né? Vai também contar para a aposentadoria, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Então, gente, aquele período que o funcionário ficou ali cumprindo, né, um afastamento preventivo, aquele período não é contado para qualquer efeito no caso de suspensão, viu? Tá bom? Vamos parar esse bloco por aqui. Vamos, então, no próximo vídeo, continuar o estudo da lei número 10.261 de 68, que é uma lei bem simples, bem tranquila. Você não pode errar de maneira alguma qualquer questão, viu? Por fim, eu vou gravar um bloco de exercícios e nós vamos ver como que tudo isso aqui está sendo cobrado em prova de concurso, viu? Até o próximo bloco, obrigado. Vamos lá.